Vamos lá então, a gente estudou imunizações, né? Finalizou aí a aula de imunizações do de curso, né? Depois de bastante tempo, finalizou a apostila, finalizou a aula. E vamos lá para responder as questões aqui de imunizações, para dar uma fixada legal no conteúdo que a gente viu, né? E depois vai começar a aparecer no. Depois vai começar a aparecer. Bom, já estava aparecendo na verdade, né? Nas questões de revisão, mas a gente precisava dar uma assistida na aula, que ainda não tinha sido assistida, e eu prefiro fazer assim, né? Então começa aqui, lactente do sexo masculino, 5 meses de idade, está em consulta de puericultura. Beleza, né? Esse é o nosso foco, sempre. Para essa primeira consulta, pois a família não procurou atendimento médico após a alta hospitalar da maternidade, por medo da pandemia. Ai, que pena, né? Então até aqui significa basicamente que ele não tem, né? Deve ter só as do momento do nascimento ali. Criança está em seio materno exclusivo, com desenvolvimento neuropsicomotor compatível com a idade, bom ganho pondero estatural. Que sorte, né? Coisa boa, né? Isso aqui, seio materno exclusivo é uma maravilha. Em relação à caderneta, as vacinas da caderneta de saúde constam apenas uma dose de BCG e uma dose de hepatite B. As vacinas que essa criança precisa tomar nesse momento para atualizar seu calendário de acordo com o PNI, e levando em consideração a condição atual do paciente, são, né? Então, tríplice viral a gente não faz. Oral, aqui, só depois de 12 meses, né? Então, VOP não faz. Tal, VIP, desvalente, rotavírus não vai fazer, né? Porque rotavírus, a primeira dose tem que ser feita ali bem no início, né? Pelo máximo 3 meses e meio, se não me engano, ou 2 meses e meio. 3 meses e meio, eu acho. Então, não vai fazer, tríplice viral não faz nessa idade. Ele começaria a fazer tríplice viral aos 12 meses de idade, né? Ali é onde a gente faz tríplice. Então, a única que sobrou aqui pra mim é essa daqui. Vamos dar uma olhada se tá certo. Então, ele precisa fazer penta, né? Precisa fazer poliomielite inativada, né? Que não é a oral. E pneumocócica 10 valente e meningocócica C, né? Então, só para dar uma ajustada, então a gente tem que fazer a penta dele deveria ter sido feita aos 2 meses, né? A VIP deveria ter sido feita aos 2 meses também. Oral do Rota deveria ter sido feita aos 2 meses, mas não vai ser mais feita. Pneumo 10 aos 2 meses. Depois, 3 meses a gente teria que fazer meningocê conjugada, né? Que está sendo feito agora. E aí, depois, aos 4 meses, faria penta outra vez. Faria VIP, rotavírus, que não vai fazer, né? Pneumo 10. E aí, aos 5 meses, que é o momento que ele tá agora, ele faria meningocê, né? 5 meses ele faria meningocê. Certo? Então, acho que tá certinho aqui. Então, só para revisar, poliomielite oral não vai fazer. Poliomielite oral não vai fazer. VIP aqui encaixaria, mas não vai fazer rota. E aqui, poliomielite oral, não vai fazer, né? Tem que fazer VIP, certo? Isso aqui vai ter que fazer bastante questão para poder, de fato, fixar. As visitas domiciliares são atividades que permitem acompanhamento da condição de saúde de grupos específicos, indivíduos e famílias em condições de vulnerabilidade social. Considerando uma visita domiciliar para uma família de um recém-nascido de 7 dias, com base nas condutas e suas fundamentações, assinar a alternativa correta, né? Verificar se foi realizada, recém-nascido de 7 dias, né? E que ele tem que ter BCG, vitamina K e hepatite B. Verificar se foi realizada a administração da polio. Não. Ao diagnosticar a ocorrência de linfadenopatia regional não supurada, um evento adverso raro e grave da vacina BCG, ele pode ter tomado vacina BCG.
Linfadenopatia regional não supurada não é um evento adverso grave, não, né? Linfadenopatia regional não supurada não é um evento adverso grave. Então essa aqui não tá legal. Verificar se foi realizada a administração de BCG, cuja via de administração é intradérmica, perfeito, cuja idade recomendada é ao nascer, com dose de reforço aos 6 meses de vida. A gente não faz dose de reforço de BCG, né? Bacilo de Calmette-Guerin. Ao diagnosticar a ocorrência de reação lupóide, o evento adverso raro e grave da vacina BCG, a conduta consiste na prescrição de metronidazol associada à rifampicina e etambutol por 14 dias. Dá uma olhadinha aqui que a gente tem aqui embaixo. Verificar se foi realizada a administração da vacina da hepatite B, cuja via de administração é intramuscular com recomendação ao nascer. Bom, essa daqui é uma afirmação que é muito difícil de contestar, né? Essa daqui fica um pouco difícil de contestar. Não dá para entender muito bem esse metronidazol associado à rifampicina e etambutol. Dá para pensar bastante aqui em rifampicina, né? Não me engano, nem é isso que faz, mas dá para pensar que pode ser que seja. Mas isso aqui não tem nada de errado. Verificar se foi realizada a administração da vacina de hepatite B, claro, cuja via de administração é intramuscular com recomendação ao nascer. Perfeito. Até 12 horas. Né? Não tinha como errar muito não. Aqui. Aí segue. Lactente de 2 meses de vida levado ao BS porque há 2 dias, ele tem 2 meses de vida. Há 2 dias a mãe notou uma lesão eritematosa indolor que tem aumentado de tamanho em braço direito. Tudo bem, né? Provavelmente seja ali a ID. Ao exame, a criança apresenta um abscesso frio, 2 centímetros de diâmetro, com um ponto de flutuação na região ao redor do local da aplicação da vacina BCG intradérmica. Neste caso, a melhor conduta dentre as seguintes opções é isoniazida até a completa dissolução da lesão. Eu acho que não, né? Nada disso aqui. Ele só tem um abscesso com flutuação, né? Então, talvez por conta desse abscesso aqui, será que a gente não tá pensando há 21 dias de antibiótico? A gente não tá pensando numa infecção da lesão? 2 centímetros de diâmetro com um ponto de flutuação na região ao redor do local da aplicação da BCG. Abscesso frio. Eu não vou. A gente não vai, né? Indolor e tal, um quadro que tenha uma aparência bastante benigna. Vamos responder com tranquilizar os pais e tá incorreto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, saber que abscesso frio após vacina BCG indica o uso de isoniazida, né? Então, qual que é como que evolui a cicatriz da BCG? Nódulo local, tava pensando nisso aqui, né? Nódulo local, pústula, entre 4 e 5 semanas, úlcera e depois crosta. E aqui, durante esse processo, podemos ter algumas reações adversas. Linfadenite regional supurada, abscesso frio quente ou até mesmo a úlcera. Importante aqui é saber o seguinte: abscesso frio, úlcera maior do que 1 centímetro, persistente pelo menos 12 semanas e ou linfadenopatia regional supurada são indicações do uso de isoniazida até a regressão dos quadros. E atenção, lactente é vacinado para BCG, mas sem cicatriz e fazemos a BCG? Não. Lactente é considerado imunizado mesmo assim. Então, beleza. Então, teoricamente, aqui a gente teria que fazer isoniazida nesse paciente até resolução da lesão. Então, abscesso frio de 2 centímetros de diâmetro não é normal. A gente poderia estar esperando um nódulo local, uma pústulazinha, uma úlcera, 4 a 10 milímetros de diâmetro, ali, 1 centímetro mais ou menos. Crosta, após 6, 12 semanas surge uma crosta. Mas a gente não vai esperar que tenha a gente não vai esperar que tenha abscesso. E vamos só andar para aqui pro Calmette-Guerin aqui, evolução. Só para ajeitar esses pontos aqui, feita diversa evolução vacinal. Então, como foi explicado ali, primeira, segunda semana mácula avermelhada com induração, né, que é um nódulo.
Terceira a quarta semana, pústula. Quarta a quinta, úlcera. Sexta a 12ª semana, cicatriz com 4 a 7 milímetros de diâmetro. Beleza, né? Aí, durante a evolução normal, pode aparecer um infartamento ganglionar em região axilar, supra ou infra. Geralmente aparece 3 semanas após a vacinação. É homolateral ao local da aplicação, firme, frio, indolor, medindo até 3 centímetros de diâmetro e não acompanhado de sintomatologia geral, né? E aí, aqui, presença de complicações locais deve-se geralmente à técnica inadequada. Então, provavelmente foi isso que aconteceu, né? Alguém foi lá, abscessos subcutâneos frios ou quentes, né? Esses frios devem ser tratados com isoniazida 10 mg quilo dia até completa a regressão da lesão. Então, provavelmente aqui, a presença de complicações locais deve-se geralmente à técnica inadequada. Pode ser simplesmente isso, então, né? Por técnica inadequada aí. Não conseguiu pegar ali somente a porção intradérmica, acabou pegando mais do que deveria. E o calendário vacinal do PNI vem a cada ano contemplando novas vacinas e adequando as doses de acordo com o perfil epidemiológico atual. Com base nas recomendações de 2021, considere as seguintes afirmativas. A pentavalente celular é constituída pelos seguintes componentes: DTP. Não é esse Pzinho aqui, é o DTP normal. HIB e VIP, não, tá tudo errado. Então, na primeira afirmativa tá tudo errado, a gente já descarta essa SS. A segunda dose da vacina do Rota pode ser realizada até 7 meses e 29 dias. Se não me engano, é isso mesmo, né? Exatamente isso. Até 7 meses e 29 dias, né? Completou 8 meses, já não pode fazer o Rota. A segunda dose. A vacina pneumocócica 10 valente é realizada em esquema de 4 doses, aos 2, 4, 6, reforço aos 12 e 15. Pneumo 10, realizada em esquema de 4 doses. Não, acho que não. Tá incorreto isso aí. Uma olhadinha aqui. 12 meses, não faz pneumo 10. 15, né? 15 meses não faz pneumo 10, né? 12 meses sim, então. A gente faz 2, 4 e 6. Aí beleza, 2, 4 e 6. Não, 6 não faz. 2, 4 meses e depois só. 6 meses, 4 meses, depois os 12 meses. Isso aqui tinha que estar pintado aqui para ver melhor, porque eu não consigo gravar nunca com ele não estando pintado, né? Vamos ver a quarta. Esquema de vacina para polio atenuada é feita aos 2, 4, 6 meses e polio inativada com 15 meses. Não, né? Não vou dar bicho atenuado, um vírus atenuado para uma pessoinha petitiquinha, né? Então a gente tem que dar inativada. Somente 2 é verdadeiro, então, né? Nem teria como a outra ali ser correta. Certo? É só para dar uma olhada aqui, pneumo 10, então aos 2, aos 4 e aos 12 meses somente. Perfeito. Atualização do PNI para 2022, né? E aí ano que vem a gente vê de novo. 2022, né? Esse ano é 2023. ACWI entre 11 e 14 anos, HPV entre 9 e 14 anos para ambos os sexos, pneumo 23 para indígenas. Então, beleza. Vamos seguir aqui. O Brasil é um dos países que tem melhor cobertura vacinal pública em todo o mundo. Maravilha. BCG e uma dose de hepatite. Primeiro mês, né? Primeiro mês do RN, né? Maravilha que o Brasil, né? Primeiro mês do RN. Faz as vacinas que o médico dá
família e comunidade espera que já tenham sido realizadas, né? BCG, Comet Guerin e hepatite B. Lactente de 1 mês, levado à segunda consulta de puericultura. Ele nasceu com Apgar 910, pesando 3.000 gramas. Segundo sua mãe, a criança está sendo amamentada exclusivamente com leite materno, recebeu a primeira dose da vacina contra hepatite B e vacina BCG no hospital ao nascer. O exame físico, 3.400 gramas, né? Ele já ganhou um certo peso. Comprimento de 50 centímetros, sem outras alterações. Ao examinar a criança, o pediatra nota a ausência da cicatriz vacinal. 2022 a questão. Não há necessidade de repetir a vacina. Investigar erro inato de imunidade. Até o sexto mês de vacina, a criança pode ser revacinada. Não. 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 E não. Não há necessidade de repetir, né? Agora, se ela perder a caderneta, aí ela vai acabar tendo que repetir. Criança de 2 anos, né? Então, tudo que é para ter sido feito até os 15 meses, né? Tem que ter sido feito. Criança com 2 anos rígida, sem comorbidade em consulta de rotina com pediatras, pais solicitam revacinação do BCG, uma vez que a criança não tenha cicatriz dessa vacina. O calendário vacinal está atualizado. Não é necessário vacinar. Esta é a recomendação do OMS e SBP, pois a ausência da cicatriz da BCG após a vacinação não é indicativo de ausência de proteção. Pronto, né? Não. Não. É isso aí. Felipe, 8 meses de idade, né? Então as vacinas até os 6 meses já tem que ter sido feito. Natural de Lauro de Freitas, na Bahia, mudou-se para a Vitória há 1 mês e foi encaminhado para a UFES e foi encaminhado para a consulta de puericultura na Unidade Básica de Saúde de Marauípe pela agente comunitária. Durante a consulta, ao avaliar o cartão de vacina, observa-se que estão confirmadas as seguintes vacinas: BCG, hepatite B, beleza. Pentavalente, primeira e segunda, ele tem 8 meses. Pentavalente, primeira e segunda. Rotavírus, primeira e segunda. Pneumocócica, primeira e segunda. Meningocócica, primeira dose. VIP injetável, primeira e segunda. O que está indicado para ele? Então está indicado mais uma VIP, influenza. Ah, poderia fazer, por que não? Meningo C, pneumo 10, VIP, influenza. Tem mais uma dose da penta para ele tomar? Tem mais uma dose da penta para ele tomar. Até os 6 meses, né? Então, penta, VIP, pneumo 10. Não, pneumo 10 faz 2, 4 e 12. Então, penta, VIP, meningo C e influenza. Encaixaria aqui. Só vamos confirmar. Então, ali tá tudo certinho, né? Nessa transição, né? Então, se ele tomou primeira e segunda dose ali, primeira e segunda dose da penta, por exemplo, 4 meses estava tudo certo, né? 4 meses estava tudo certo. Então, meningo C até 5 meses estava tudo certo, né? Mas a penta ele só tomou primeira e segunda dose, né? E a terceira teria sido tomada ali aos 6 meses. E aí depois, aos 9 meses, daqui 1 mês, ele vai retornar, né? A gente vai tá fazendo as consultas todas de puericultura. Daqui 1 mêsinho ele vai retornar e vai tomar febre amarela, inclusive. Depois vai tomar aos 4 anos de idade. Né? Então, pentavip, meningo C e influenza. E aí é o pneumo 10? Pneumo 10 só 12 meses, né? 2, 4 e 10 meses. E 12 meses. Vamos lá. Tem que ir aplicando e olhando e confirmando e pá, e pum. Tá, em relação às vacinas, verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. Nas conjugadas, os antígenos bacterianos são ligados a carregadores proteicos, fazendo com que tais vacinas possam ser aplicadas em crianças de baixa idade e gerem imunidade de longa duração.
Olha, verdade do carregador proteico, tais vacinas possam ser aplicadas em crianças de baixa idade, né? E aí a gente usa aí, a gente aplica, por exemplo, a pneumo 10 é, é conjugada, né? Então acho que aqui está correto. Adjuvantes são substâncias presentes nas vacinas com o objetivo de potencializar a resposta imunológica ao antígeno. Se não me engano, é exatamente isso. Então V e V, né? Então aqui a gente tira esse e tira esse. Até o momento, né? Até o momento e até o raciocínio do momento aqui. E aí é a que vai separar aqui. A síndrome hipotônica hiporresponsiva após vacina DPT, com resolução espontânea nas primeiras 48 horas, após a aplicação da vacina, é considerado um evento adverso não grave e não contraindica doses subsequentes. Da mesma vacina, contraindica sim, tem que usar DTP acelular. Tem que usar DTP acelular, né? Então isso aqui tá falso. Essa aqui ainda entraria, considerando essa, né? Isso aqui tá falso. Opa, tá falso. Essa e essa entrariam. Né? Beleza. Pacientes plerectomizados devem receber vacinas contra bactérias capsuladas. Com certeza. E aí que eles perdem proteção, né? Sobre isso que eles perdem proteção, né? Verdadeiro. Aqui. Caso a vacina provoque reação anafilática, é possível o uso de doses subsequentes da mesma vacina, desde que a aplicação seja feita sob supervisão médica. Falso, né? Última falsa, aqui, né? Então, com pouquíssimas dúvidas de que não é essa daqui. Absurdo. Sobre a vacina oral do rotavírus humano, é correto afirmar exceto, né? Exceto. A vacina monovalente indicada em 2 doses, idealmente aos 2 e 4 meses de idade. Verdadeiro. Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar durante a administração da vacina, a dose deve ser repetida. Tem lógica, mas não sabemos. Imunodeficiência congênita contraindica sua aplicação. Verdade. Vou dar um vírus para pessoa que é imunodeficiente. Intervalo mínimo entre as doses de 4 semanas. Verdade. Verdade. Crianças pós-HIV no período perinatal devem receber a vacina. Sim. Devem receber sim. Porque. E agora, hein? Crianças expostas ao HIV no período perinatal devem receber a vacina. Por que não? Ela não é imunodeprimida, ela só foi exposta ao HIV. Talvez ela seja HIV positivo, mas ela não é imunodeprimida, né? Mas vamos confirmar só essa última informação ali sobre a VOR. Então a gente vem para ela, rota, cadê rota aqui? Rota. E aí vamos dar uma confirmada das informações. Rota, tal, transmissão fecal oral, tal. Epidemiologia, clínica, tal. Uso de antibióticos antidiarreicos não está indicado. É viral, né? Então vou deixar embora. A vacina é indicada no primeiro semestre de vida com o objetivo de proteger de forma antecipada as crianças de faixa etária de 6 a 24 meses, nas quais se observa maior carga de complicações decorrentes da infecção por rota. É produzida a partir de cepas atenuadas do vírus e possui apenas um sorotipo monovalente da cepa tal. A vacina deve ser mantida e tal, quanto à eficácia, em 2 doses foi eficaz em prevenir gastroenterite por rotavírus de qualquer gravidade, tanto para a prevenção de gastroenterites provocadas por rotavírus cepa G1, quanto por outros sorotipos. Beleza, então também produz. A gente está falando da que é indicada no sistema público, né? Se não me engano, tem outra, existe outra. Vamos seguir dando uma olhada aqui. A gente está falando sempre, imagino aqui, que o grande enfoque seja sempre PNI, a não ser que haja o comentário. Olha lá. SBP traz como alternativa o uso da vacina contra o rota pentavalente. Beleza. E aí aqui a indicação. Primeira dose administrada aos 2 meses e a segunda dose aos 4 meses. Intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses. Né? Então, essa daqui é corretinha.
Tal. 2, 4 meses. Esquema de administração, né? Esquema de administração. E aí a gente desce para os eventos adversos. Possibilidade aqui de invaginação, né? Invaginação. Contraindicações, imunodeficiência, crianças que usam corticoides, alergia grave a um componente, história de doença gastrointestinal. A vacina não é contraindicada para crianças desnutridas graves. Não é contraindicada para as crianças desnutridas graves. Vamos dar uma olhada aqui nas indicações específicas. Então, por enquanto, né, eu não tenho nada em relação ao se ele vomitou, se ele não vomitou. Poderá confundir-se já com o conteúdo da vacina está contido em uma seringa e deverá ser alertado para que não faça administração intramuscular. Em caso de regurgitação, não revacinar. Tá aí. Se regurgitar, cuspir ou vomitar durante a administração da vacina, a dose deverá ser repetida. Então, o raciocínio que eu falei sobre o E aqui é aquela lá mesmo, né? É aquela lá mesmo, é aquele raciocínio mesmo, tá correto. Então, acho que imunização valeu. Vou abrir aqui e responder mais algumas, né? Considerando um recém-nascido de 32 semanas, com peso de 1.700 gramas, filho de mãe antígeno para hepatite B negativo, segundo o PNI, a vacina para hepatite B deverá ser aplicada da seguinte forma: primeiras doses das primeiras 12 horas e complementar com mais 3 doses, 2, 4 e 6, né? Junto com a penta, não é isso? É isso, né? Primeira dose, administrar a primeira dose, complementar com mais 2 doses. Não é 2, 4, né? Por ter idade gestacional menor que 33, a vacinação deve ser adiada até que a idade corrigida seja não. Porque a vacinação não segue a idade gestacional corrigida, né? A vacinação não é assim que a gente calcula, pensa, né? Desenvolvimento neuropsicomotor, sim. Vacinação, não. Devido ao baixo peso ao nascer, o neonato deve receber uma dose de reforço, tá lembrando 5 doses. Aqui eu não tenho certeza, mas acredito que não. E não tem nada de errado com a primeira alternativa. O baixo peso e idade são contraindicações à vacina neste momento, estando sendo indicada a imunoglobulina humana anti-hepatite B, porque ele foi exposto por quem? Que a mãe é HBsAg negativa, né? Então acho que tá certo aqui, né? Acho que tá certo, então vamos confirmar. Só vai responder se estiver perfeitamente, muita certeza, né? Então vamos lá. Aqui. E aí, ó. Todo recém-nascido, primeiras 2 horas do parto e tal. 2, 4 e 6. Não tem como essa daqui tá errada. Agora, em relação às condições do bebê, pode ser que ela esteja, né? Então ele tem 32 semanas, pesa 1.700 gramas. Né? Baixo peso ao nascer. E aí aqui, ó. Sorologia após, efeito adverso, contraindicações, reação anafilática e PTI. Reação anafilática e PTI. Então, basicamente é isso. Imunoglobulina e tal. Possíveis indicações da imunoglobulina, né? A mãe não tem nada, a mãe não tem nada, a mãe não tem nada. Né? Mãe não tem nada. Aqui é do profissional de saúde. Profilaxia após exposição. A gente não tinha nada mesmo. Prevenção da infecção perinatal. Então, não temos nada aqui sobre... não temos nada aqui sobre aquela ideia ali. Informação ativa não tem uma ideia geral sobre essa do prematuro, né? Agora eu tenho uma questão no... É vírus vivo atenuado? Não é. Bom, Bravo 34 é BCG, rota amarela, via oral pólio, né? POP. Bravo. Ó.
que é varicela e pólio oral, sarampo, cachumba e rubéola e tetra. Rota amarela, oral pólio, tríplice, bravo 34. Né? Então hepatite B não é. Então acho que tá certo ali. Não há nada de errado. Nada de errado. Derivados, caldo, gestantes imunodeprimidos, adversos, hipersensibilidade, indicações gerais, né? Indicações gerais. Situações para adiamento, febris, imunoderivados, síndromes hemorrágicas. Altas contraindicações. Prematuridade não é contraindicação, né? E aqui só tem aquele detalhe em relação a BCG, né? Exceção só com relação a BCG, que a criança tem que ter mais de 2.000 gramas, né? E a ideia não é porque ela vai ser imunodeprimida, né? É porque não vai dar para pegar na porção intradérmica, né? Vai acabar passando. Essa é a ideia. Então, acho que aqui não tem nada de errado. Vamos seguir. Vamos deixar mais algumas poucas. De acordo com o calendário de vacinação 2016 da Sociedade Brasileira de Pediatria, qual das suas abaixo não pode ser aplicada? Não deve ser aplicada aos 4 meses de idade da criança. A vacinação de 2016 da SBP não deve ser aplicada aos 4 meses. Acho que é SWY. DTP. E aí, DTP? DTP é penta. Aqui é penta, né? Aqui é penta. 2, 4 e 6. VIP. Por que não? A CWY agora que não encaixa muito. Adolescentes, né? Beleza. Mais uma. Quais são as contraindicações absolutas para o aleitamento? Né? Então, HIV e HTLV, né? É isso? HTLV e HIV, né? Contraindicações absolutas aqui. Para adiamento, contraindicações gerais. Tratamento imunossupressor, radioterapia, neoplasia maligna, reação anafilática, aleitamento. As pessoas para aleitamento. HTLV e HIV. Sabia mesmo. Megalovírus, se não me engano, não transmite, né? A mãe também transmite anticorpos que protegem a criança. Dessa forma, os benefícios da amamentação são maiores que o risco de infecção da criança, sendo a amamentação indicada, né? Então, se megalovirose, sim, é indicado. Tem mais 1 minuto e eu vou responder então mais 2 questões de 1 minuto. 18 meses. Não vou, né? 18 meses, realmente rígida. Preço da consulta para a unidade básica de saúde. A menor era institucionalizada e foi adotada há 2 meses. A mãe adotiva relata que a menor iniciou há 1 mês com quadro de tosse, febre baixa, inapetência, que foi levada ao pronto-socorro. Tem que clicar ali. Que foi levado ao pronto-socorro. Após o exame clínico que estava normal. Foi avaliada a sua caderneta de vacinação, recebeu as seguintes vacinas: BCG e hepatite B ao nascimento, 3 doses de pentavalente e VIP pentavalente e VIP com 246, 2 doses de pneumocócica 10 valente, 2 doses de meningocócica conjugada tipo 3, tipo C, 3 e 5 meses. Em relação às vacinas, a narrativa correta. Estão indicadas 2 doses contra rota. Não. Rota não pode. Devido ao risco epidemiológico, na consulta de hoje, deve receber as vacinas contra sarampo, cachumba, rubéola
e a vacina contra a febre amarela. Então, mas o que que ela tem? Tosse, febre baixa na potência e tal. Então não tem contraindicação a vacinas de modo geral, né? Ela recebeu vacinas, né? Então ela já passou dos 12 meses aqui, deveria ter recebido mais uma de meningocê, né? Não, pneumo 10. Falta receber as doses de reforço da pneumo 10 e da meningocócica conjugada. Não sei, mas acho que é isso mesmo. 12. Pneumo 10, meningocê conjugada, né? Reforço e reforço. Falta receber, falta receber. Deve receber? Não tenho certeza. Mas tem mais de 1 ano de idade, a vacina contra a SCR e varicela pode ser dada em dose única sem necessidade de reforço. Eu não sei, hein? Falta receber as doses de reforço da pneumo 10 e da meningocócica. 3 e 5 meses, e aí toma mais uma. 2 doses de 10 valente e 2 doses de meningocócica. 2 doses de 10 valente, uma foi ali, a outra foi ali. Falta receber? Falta receber. Aí. Deixa eu ver se as vacinas atrasadas devem realizar sorologias para se identificar quais serão necessárias. Não, não é assim. Toma a decisão de vacinar a pessoa, né? Menino de 15 meses de idade comparece ao OBS para atualizar a caderneta. A família informa que a criança não tomou vacina aos 12 meses de idade. Quais as abaixo relacionadas a essa criança deve receber como reforço na cidade e quais são aplicadas via intramuscular? Nessa idade e são aplicadas via intramuscular. Polio nessa idade não é aplicada via intramuscular. Não, não o segundo, né? Aí seria a VOP já. VOP. É isso? Meningococele conjugada com 15 meses. Ah, ele não tomou as dos 12 meses. Meningococele conjugada e pneumo 10. E DTP. DTP não mais. Opa. DTP ele tomaria aos 15, né? Que é o reforço. SCRV. Aqui. Pneumo 10, hepatite A. É complicado. Quais as vacinas abaixo de criança relacionadas a esta criança deve receber como reforço nesta idade? Então, quais destas são reforço e são aplicadas via intramuscular? Né? Então, polio não pode ser. Essa não é reforço. Hepatite A vai ser a primeira vez que ele vai tomar. Não é reforço. SCR seria reforço? Seria, mas pneumo 10 também é reforço. DTP também é reforço. Então tem 2 reforços aqui, um reforço ali de DTP, né? Tudo aqui intramuscular. SCR aqui nesse caso seria reforço. SCR dos 12 meses não é reforço, é a primeira dose. SCR dos 12 meses não é reforço. JRM, sexo feminino, 4 anos, faz tratamento para síndrome nefrótica desde os 2 anos de idade. Atualmente ela está em uso de ciclosporina diariamente, treinou 2 vezes por descompensação no ano passado, né? Então ela é uma imunodeprimida, né? A pessoa que tem síndrome nefrótica, ela perde imunoglobulinas. Uma vez com pneumonia e outra vez com peritonite bacteriana espontânea. O calendário vacinal dela está bem desatualizado e não tinha tomado algumas vacinas mesmo antes de iniciar o tratamento da síndrome nefrótica. Você então faz o encaminhamento para que ela receba as seguintes vacinas, né? Complicado agora. Eu vou fazer vírus atenuado nela? Não gostaria. Né? Vírus atenuado não gostaria, né? Coisas atenuadas. Então o Bravo 34 vou tentar não fazer nela. Vamos ver o que dá para fazer. Varicela? Não. Não, é atenuado. Polioral também é atenuado. Não dá. Polioral não vai fazer. Hepatite B, Bravo 34. O B é de bacilo de. Aqui não vai fazer.
Então é esse aqui mesmo, né? Tríplice viral ali também é vivo atenuado. Agora, pneumo 13 é conjugada. Influenza também não é bicho vivo. E hepatite B também não é bicho vivo. Também não é bicho vivo. É a única que dá pra fazer. Beleza, né? Acho que a gente foi entendendo aqui as problemáticas aqui. Qual vacina a criança deve receber no centro de referência para imunobiológicos especiais? 4 anos, 4 meses e ido sem as medicações, tal. A mãe refere que o filho apresentou convulsões, vigência de febre, um dia após as vacinas, 2 meses, e nega efeitos colaterais após a vacina administrada aos 3 meses de idade. Deve receber um centro de referência. DTP acelular, né? Então essa aqui é a brisa, né? Teve convulsão, DTPA celular. Teve anafilaxia, e depois foi fazer. Depois a questão fez a questão fez questão de deixar claro que ele não tinha anafilaxia, né? Porque ele foi lá aos 3 meses de idade, após a vacina, nega efeitos colaterais após a vacina aos 3 meses de idade, administrado aos 3 meses de idade. Não, mas aí ele não tomou DTP, não. Aí ele tomou meningocê. Não é isso? É isso aí. Então agora ele vai ter que tomar DTPA. A pessoa não fez questão de me mostrar, né? E agora, se ele tiver anafilaxia, né, por antes ter sido apresentado, e agora vai ter anafilaxia, daí na próxima ele não vai tomar mais o componente pertusso. Essas são as ideias aqui. Tô cansado. No grupo de adolescentes de 12 a 17 anos, existem determinadas condições de saúde que colocam em risco aumentado de complicações de óbito pela Covid-19. Variação dos fatores de risco nessa população possui certas limitações, considerando as fragilidades em relação aos fontes de dados referentes a comorbidades e outras condições de risco. No entanto, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, em sua mais recente atualização, determina que apenas a população de risco com deficiências permanentes, privadas de liberdade e com comorbidades nesta faixa etária. Toda a população dessa faixa etária de 12 a 17 anos estaria apta para receber dose de qualquer imunizante disponível para o uso e aprovado pela Anvisa. Não faria sentido que não fosse assim, né? Não faria sentido que fosse somente da Pfizer BioNTech. Então essa aqui eu vou desmarcar. Mas, né, é uma questão bastante atual aí, com muita consideração. Apenas a população de risco com deficiências permanentes, privadas de liberdade e com comorbidades nessa faixa etária estaria apta para receber a dose regular de qualquer imunizante disponível para o uso e aprovado pela Agência Reguladora do Brasil. Agora, faria sentido essa ideia aqui, né? Faria sentido essa ideia aqui, né? Ou é essa ideia ou é essa ideia. Como a gente não sabe, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem. O material. Tem? Um material? Corona? Não tem. Dá uma pesquisada. Coronavírus. Não tem nada muito fixo não em relação ao corona. Pelo menos por enquanto. Existem determinadas condições de saúde que os colocam em risco aumentado de complicações e óbitos pela Covid. Ok, a avaliação dos fatores de risco nessa população possui certas limitações, considerando as fragilidades em relação às fontes de dados referentes a comorbidades e outras condições de risco. No entanto, em sua mais recente atualização, determina que parece que é meio que controverso, contraditória ao que está sendo dito anteriormente, né? Então acho que a gente vai. Estava errado.
Um pouco chatinha, mas pois envolve uma documentação específica liberada pelo MS recentemente. Mas tá marcada como fácil, né? Complicado. Mas bem complicada, para falar a verdade. Segundo a bula da vacina contra a Covid-19, a sua administração está indicada na população acima de 12 anos. Tá, então não, né? Aí, as vacinas recombinantes AstraZeneca e Janssen estão indicadas a partir dos 18 anos, né? Tá, beleza. E aqui, segundo a bula da. Aí aqui estava correto, né? Segundo a bula da vacina contra a Covid, desenvolvida pelo laboratório Pfizer BioNTech, sua administração está indicada na população acima de 12 anos, né? Aí eu marquei aqui o que quase tudo, tipo, mas a outra metade das pessoas que respondeu a questão marcou. Faltam duas. A mãe trouxe filho de 8 meses para atualizar o calendário vacinal que ficou desatualizada por conta da pandemia da Covid. Relata que a última vacina foi a meningocócica aos 3 meses. Ele tem 8 agora. Ele deveria ter tomado vacinas aos 5 meses e deveria ter tomado vacinas aos 6 meses, né? Então a criança deverá realizar penta, VIP, pneumocócica e meningo. É, a última que ele tomou foi a meningocócica aos 3 meses. Meningo é 3, 5 e 12, é isso? Meningo é 3, 5 e 12. Exato. Então, meningo segunda dose. Deverá realizar penta, VIP, pneumocócica e meningo segunda dose. Pneumocócica é 2, 4 e 12, meu amigo. 2, 4, 6 meses não toma pneumocócica. Então, pneumocócica aqui não tá correto. Pneumocócica aqui não tá correto. Pneumocócica aqui não tá correto. Agora tem pneumocócica em todas. Por que que ela deve realizar pneumocócica, hein? Porque o pneumocócica tomou aos 4 meses, meu amigo. Pneumocócica tomou aos 4 meses. Então tem indicação sim para pneumocócica. Rotavírus? Não. 8 meses não toma rotavírus, não toma rotavírus, não toma rotavírus. Pentavalente, oral da polio, só a partir de 12 meses. Oral da polio, só a partir de 12 meses. Perfeito, né? Com o aumento das coberturas vacinais no Brasil a partir da década de 90, observou-se uma marcante redução na incidência das doenças preveníveis por vacinação. Não se verificou em relação à coqueluche. Não se verificou em relação à coqueluche. Olha que pena. Na década passada, o número médio anual de casos confirmados no país foi acima de 3 mil. Qual é uma das razões para este comportamento? Consideração de casos em menores de 1 ano antes do reforço vacinal. Dominador de bordetela pessoas que escapam da vacina. Mugenicidade das vacinas para infecções bacterianas é baixa. População da biologia molecular na arsenal diagnóstico. Não sei responder. A imunogenicidade das vacinas para infecções bacterianas é baixa? Olha, não é duradoura, né? Mas eu acho que gera sim. Quero dizer que é baixa. Concentração de casos em menores de 1 ano antes do reforço vacinal. População de biologia molecular ao arsenal diagnóstico.
porque a maioria das crianças é assintomática, mas a gente está fazendo diagnóstico e está identificando que tá rolando ainda imunogenicidade da. Ah, cara, isso aqui é uma questão bem complicada, hein, pra mim. Mas, se eu aumentar a capacidade de diagnosticar, eu vou aumentar a capacidade, os diagnósticos, né? Também tem isso. Vou voltar aqui. E aí, a próxima é essa aqui que a gente errou, né? Vamos ver aqui. Constância de casos em menores de um ano antes do reforço vacinal. Dá uma lidinha aqui. Uma lidinha. Cansei. Mas fiquei 1 hora pra responder 20 questões, né? Como que eu já tô estudando há bastante tempo também. Aí, né? Que pena. Questão que pra mim é muito difícil, né? Mas bem legal aí. Ficou bem legal o estudo de hoje, né? E a gente tem que abrir aqui pra fazer ao menos as questões de parto, de revisão, aqui é domingo, né? Geralmente ele que eu me lembrasse, não gerava questões aos domingos, né? E aí as questões aqui de epidemiologia em relação à preventiva, eu vou assistir as aulas de preventiva na próxima semana. Então é isso aí. A semana que tá entrando aqui agora, né?